Um feliz sábado a todos, irmãos e irmãs da Capital Brazilian Church. É sempre bom estar com vocês. Não tão frequente quanto eu gostaria, mas é sempre bom estar aqui. E especialmente hoje de poder partilhar com vocês a mensagem também. Como parte dessa iniciativa que a igreja já está tendo há algumas semanas, me sinto muito feliz de poder hoje, no Dia Internacional da Saúde, poder compartilhar algumas palavras e ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Quantos de vocês estão agradecidos hoje por terem saúde e por estarem vivos? Deixa eu ver a mão. Amém? Então a gente deveria estar sorrindo, né? Com um sorriso grande. Então, vire para a pessoa do seu lado e fale: estou feliz porque estou vivo. Quantos de nós já passamos, quem sabe, por momentos difíceis na nossa vida, experimentando, quem sabe, enfermidades, dúvidas em relação a como poderíamos encontrar saúde? Talvez alguns já passamos por momentos difíceis no hospital, numa clínica. Talvez alguns de nós estamos no momento ainda lutando com algumas enfermidades. Deus tem uma mensagem de esperança para cada um de nós e de conforto também, independente da nossa situação. E hoje, no Dia Internacional da Saúde, nós vamos parar alguns minutos para pensar e meditar no histórico do que Deus tem feito nessa área, através da Igreja Adventista e através da sua palavra, como acabamos de cantar. Através da sua palavra a gente vê o histórico da vida de Jesus e seu ministério de cura, de restauração. Ele é o mesmo Deus hoje e continua esse ministério. Antes de a gente poder compartilhar, gostaria uma vez mais de a gente curvar a fronte para falar com Deus, pedir que o Espírito Santo possa tirar da nossa mente qualquer tipo de distração, para que nós possamos focar na mensagem que Ele tem para nós. Vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, uma vez mais por estar já presente conosco. Nesse momento onde vamos abrir Tua Palavra, vamos falar um pouco sobre a mensagem que o Senhor nos deixou, de esperança, de graça, mensagem de saúde para nós hoje. Nós pedimos que Seu Espírito venha trabalhar na nossa mente, Pai. Não sei o que está preocupando alguns aqui, talvez, algumas coisas que talvez nossa mente está vagando a pensar, mas que nesse momento Teu Espírito possa trazer toda a nossa atenção para o que o Senhor nos tem a ensinar nessa manhã, para que faça diferença, Senhor, não somente na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, mas também que possamos compartilhar essa mensagem com outros e assim colaborar no avanço da sua missão nessa terra. Que seu nome seja honrado e que tudo que venha ser falado aqui possa ser somente para glorificar teu nome. É minha oração por Jesus. Amém. Eu acho que foi... e deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu vou precisar de você, porque não está passando. Eu vou precisar bastante, então, Fabi. Obrigada. Foi a Schopenhauer que disse que saúde não é tudo. Mas, sem saúde, o tudo não é nada. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente não pensa muito na saúde, né? A gente tem saúde. Tem muitas outras coisas que a gente busca. Mas quando chega aquele momento aonde a saúde falha, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser tudo que você juntou na sua vida, nada disso compra a saúde perdida. Quanto você daria para obter saúde ou restaurar, recuperar a saúde? Esse mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo quebrantado. E, infelizmente, onde nós vivemos hoje, nós estamos nos Estados Unidos, há muitas pessoas que ainda estão lutando, apesar de termos um país rico,
com muitas possibilidades. Se você comparar os Estados Unidos com outros países, 34 países, em questão de expectativa de vida, você vai ver que os Estados Unidos está lá embaixo. Há muitos outros países acima em relação a isso. Quando você olha a expectativa de vida desde o nascimento, mais ou menos, os Estados Unidos está depois dos 20, 26, nesse caso, já faz alguns anos isso. E continua sendo uma dificuldade. Por que nós falamos disso, de expectativa de vida? A realidade é que, se você olhar o que causa morte prematura hoje, no mundo, e também aqui nesse país, você vai ver, por exemplo, essas doenças mais comuns. Deixa eu voltar aqui. Doenças cardiovasculares, doença do câncer, doenças crônicas pulmonares, suicídio, cirrose, câncer de cólon e muitas outras. Hoje nós temos diabetes lá em cima também, nós temos outras doenças crônicas. Quais são as raízes e os riscos relacionados com essas doenças? Há vários. Quem sabe alguns de nós temos esses riscos. Pressão alta, pouca atividade física, um alto colesterol, baixo uso de alguns alimentos importantes, como, por exemplo, ômega 3, muito uso de álcool, não é o nosso caso aqui na maioria, mas há pessoas que têm isso, e algumas outros fatores também relacionados à alimentação. A grande parte dos americanos ou das pessoas nesse país não come suficiente frutas, verduras, grãos integrais. E isso é uma questão que afeta a nossa saúde e aumenta o nosso risco dessas causas de morte prematuras. Agora, interessante que na Igreja Adventista, já por mais de 150 anos, mais de 160 anos, oficialmente, nós recebemos uma mensagem que tem nos ajudado na prevenção dessas causas de morte prematura. Foi vários anos atrás, vocês já ouviram falar disso, que em novembro de 2005 foi publicado esse artigo, A Ciência da Longevidade, na National Geographic, depois que Don Buettner fez algumas pesquisas falando aí partes do mundo onde as pessoas mais vivem. E nesse artigo ele lista os adventistas de Loma Linda como da população da comunidade, uma das comunidades que mais vivem, né, comparado com outros. E isso graças a uma mensagem que nós temos de saúde que nos orientou desde o começo da formação dessa igreja. Agora, é interessante que dentro dessas pesquisas científicas, que demonstram, por exemplo, que adventistas vivem de 10 a 12 anos a mais do que os seus americanos amigos, vizinhos, em geral, hoje a gente vê que não são todos os adventistas que têm esse benefício, porque não são todos que estão vivendo os princípios que esse grupo ali estava vivendo em Loma Linda, né? No caso citado. Não são todos os adventistas, membros, que realmente conhecem os princípios. E eu quero congratular o time de saúde aqui da Capital Brazilian Temple, porque nessas últimas semanas, ninguém vai poder dizer que não conhece, hein? Todo mundo teve a oportunidade de se juntar ao WhatsApp, a ouvir as mensagens dos princípios básicos e tentar implementar isso na sua vida. E eu sei que amanhã vocês estão convidados a estar lá, né? Para um evento especial do Let's Move Day, que essa igreja, desde o começo do Let's Move Day, há anos atrás, participou por muitos anos, as pessoas lembram, e amanhã você tem a oportunidade de participar de novo. Então, não esqueça de estar lá cedo. Mas a triste realidade é que, apesar dessas oportunidades e da mensagem que nós temos, infelizmente, ou as pessoas não querem ouvir, ou elas não querem seguir. Então, a nossa oração hoje é que Deus nos ajude para que a gente possa estar, pelo menos, com o ouvido aberto e o coração aberto,
para ver como que nós podemos fazer algo mais nessa área. O que Deus quer para nós em relação a isso? Quem sabe nós precisamos dar uma volta um pouco na história e ver de onde veio essa mensagem. E eu queria rapidamente fazer um pouco de um relato histórico para nós entendermos a importância dessa mensagem. Aqui estão 3 pessoas que foram muito importantes no início da igreja, quando a gente fala da mensagem de saúde. E queria começar um pouco colocando, antes mesmo da igreja adventista se formar como igreja, na época do século XIX, aqui nos anos 1800 e pouco, nesse país, em geral, a medicina estava muito atrás em relação ao que seria bem eficiente fazer para ajudar as pessoas a restaurarem a sua saúde. Nós conhecemos muitas histórias e muitos relatos, por exemplo, o presidente desse país, George Washington, naqueles anos semelhante, perto dessa época, o melhor médico tratava o presidente. Ele estava muito doente, com febre. O que o médico fazia? Ele vinha, sangrava o presidente, porque eles acreditavam que deixar sair sangue ia ajudar mudar ali os humores do corpo, né? E assim ia restaurar a saúde. E o pobre presidente morreu depois de tirarem tanto sangue dele, não curarem a sua infecção, e foi assim que George Washington morreu, com o melhor cuidado médico daquela época. Nessa época, as pessoas eram tratadas usando cigarro. Você fuma, vai ser bom para você na sua tosse. Eles davam mercúrio para as pessoas como tratamento. Davam outros tipos de venenos que hoje a gente reconhece, que matam. Essa era a medicina para muitos naquela época. E no meio desse momento, nesse país surge um movimento liderado, mesmo antes de nós estarmos como adventistas numa igreja oficial, liderado por pessoas preocupadas. E nós vemos, por exemplo, uma dessas pessoas, nesse movimento dos anos de 1800, foi um doutor chamado Sylvester Graham. Sylvester Graham, no início dos anos 1830, ele era um evangelista presbiteriano, conferencista, fazendo conferências sobre a temperança, a importância de deixar de beber, de fumar e de viver uma vida mais saudável. Ele foi um dos que começou a alertar os americanos para as consequências que haviam naquela época, em relação ao uso da carne, ao uso das drogas, que eram venenos, realmente, naquela época, ao uso de dependências, como dependência do sexo, e muitas outras, além de substâncias. E ele se uniu a outros reformadores de saúde, mais ou menos em 1830, e formou o que a gente conhece historicamente como a Sociedade Americana de Fisiologia, para que a gente pudesse entender melhor o corpo humano. É interessante os princípios que Sylvester Graham estava mostrando. Hoje a gente tem The Graham Crackers, vocês conhecem Graham Crackers, né? Veio por causa do Sylvester Graham. Ele tinha, por exemplo, algumas ideias importantes. O pão deveria ser integral, não refinado. Os alimentos principais deveriam ser frutas, legumes, alimentos das plantas, né, origem vegetal. Eles deviam utilizar natas em vez de manteiga. Deveria ser importante mastigar bem os alimentos. Evitar carnes, peixe e outros alimentos de origem animal, gorduras, molhos, condimentos picantes. Evitar o café, o chá, que hoje a gente sabe que tem muita cafeína. Vinho, tabaco, sob todas as formas. Beber mais água. Comer uma alimentação, uma ceia rápida, 3 ou 4 horas antes de dormir, que não seja muito longa, né? Assim, muito cheia de comida. Não comer entre as refeições. Evitar uma digestão excessiva. E também ele aconselhava contra aqueles tratamentos que eram vistos como venenos, e hoje a gente sabe que eram realmente. Então, o Sylvester Graham foi uma das pessoas importantes que tinham uma influência muito importante. Como ele, havia outros médicos. Russell Troll, por exemplo, era um médico também, mais ou menos 1830 e pouco, e ele estabeleceu uma clínica de hidroterapia em Nova York, muito conhecida nos anos ali de 1844. Ele fundou uma sociedade anti-tabaco, ele foi que fez parte de
uma das primeiras enciclopédias que falava sobre hidroterapia e outros tratamentos naturais. Ele foi vice-presidente da Sociedade Vegetariana Americana e escreveu muitas receitas e outras coisas influentes naquela época. Ellen White era pequenininha. Alguns dos nossos pioneiros eram jovenzinhos e eles cresceram nesse ambiente. Enquanto isso, havia um senhor que era um dos mentores, que foi um dos mentores do casal White e outros, Joseph Bates. Ele, em 1821, descobriu essa mensagem de temperança. Ele não era adventista, era cristão, e ele viu que realmente beber fazia mal, abandonou o álcool. Em 1822, abandonou o vinho. Antes era bebidas fortes, né? Que ele abandonou, depois o vinho. Em seguida, o tabaco. Em seguida, todas as formas de álcool e também o chá e o café. E ele foi um dos pioneiros, que nós podemos dizer, na Igreja Adventista, que começou a trazer essa mensagem de maneira forte. Ele tentou convencer Ellen White, quando era jovenzinha, antes das suas visões, que isso era importante. E outros líderes também. Então, nós temos hoje Joseph Bates como uma pessoa muito importante nessa área, um pioneiro realmente na área da saúde. O primeiro reformador de saúde adventista praticante. Ele tinha um navio, e dentro do seu navio, os sailors, marinheiros, não bebiam. Era raro isso. Ele era uma das pessoas que promulgou essa mensagem de temperança que nós ouvimos hoje. A mensagem dessa semana vai ser sobre temperança. E aí daí vem um dos aspectos da temperança. Ele dizia sobre o álcool, o tabaco é veneno. Teve um efeito tão grande em todo o meu sistema que eu não consegui descansar, eu dormi até depois da meia-noite. Falando também da cafeína e outros elementos. Então, ele foi um dos que foi principalmente responsáveis para praticar isso e influenciar a outros. Ellen White, que vocês ouviram e têm ouvido, né? Foi profetisa do Senhor e, ao mesmo tempo, uma das pioneiras, líderes da igreja. Não sei se há visitas entre nós, então isso vai ajudar você a conhecer um pouco da nossa história. Mas Ellen White foi influenciada por Joseph Bates e, logo do começo do seu ministério, ela já começou a ter exposição a essas informações. E interessante que ela é uma das pessoas que até hoje, então, influenciam essa área de saúde. Como isso aconteceu? Ellen White, além das muitas outras visões que ela teve e informação do Senhor para que a gente pudesse ser orientado, ela teve várias visões sobre saúde. A primeira aconteceu no ano de 1848, mais ou menos no outono. Foi uma visão não muito compreensível, muito grande nesse aspecto, mas ela ouviu sobre os efeitos negativos do tabaco, que era um veneno, e também do chá e do café, devido à cafeína. E ali, hoje, claro, nós temos... a gente sabe que a ciência demonstra claramente o efeito desses elementos. E, na realidade, nós sabemos que isso foi só o começo. Depois, ela teve uma segunda visão 6 anos depois, que aconteceu em fevereiro de 1854, em Nova York. E ali ela teve mais informações, onde ela descobriu, por exemplo, sobre higiene, o asseio do corpo, a questão que a gente deveria cuidar da saúde, necessidade de controlar o apetite, por exemplo, e algumas outras coisas. Agora, a visão principal de Ellen White, que foi a maior, com mais informação, veio em 1863. Ali, era uma sexta-feira à noite, dia 6 de junho, naquele ano que, inclusive, foi o ano que a Igreja Adventista se tornou oficialmente uma igreja. Nossa primeira associação geral aconteceu nesse ano, de 1863. E ali, durante 45 minutos, Ellen White estava em Michigan, na casa de um irmão, Aaron Hillard. Durante esse período, num culto, ela recebe essa visão. E por 45 minutos, ela então vê o que Deus está mostrando para ela. E essa visão tem muitas informações importantes, que é parte do que hoje nós ajudamos a promover também.
Primeiro que a causa das doenças tem que ver com as nossas escolhas. A violação das leis de saúde são muitas vezes relacionadas com essas doenças. E segundo, que a intemperança, ela deve ser atacada em vários aspectos e promovida a temperança, não a intemperança. Então, ela fala, por exemplo, sobre, claro, o uso do tabaco, do álcool, dessas substâncias nocivas, mas não só isso, ela fala sobre o excesso do trabalho. Alguém aqui tem excesso de trabalho? Não, né? Ninguém. Então, ela falava a importância, como isso é algo que pode afetar a nossa saúde. Intemperança no trabalho, indulgência nas outras áreas da vida, paixões vulgares, como ela mencionou, coisas como masturbação, outros tipos de práticas sexuais. Falou sobre a carne de porco, falou sobre outros elementos de alimentação e falou sobre outras questões que tinham que ver com o controle do apetite, que não é só apetite de comida, mas de outros aspectos também. Nessa visão, ela também falou sobre a mente, como a mente é impactada e que muitas das origens das doenças estão na nossa mente, que nós precisamos cuidar disso. Ela menciona os remédios naturais, ela recebe essa informação nessa terceira visão, que são os 8 remédios que vocês estão sendo expostos, por exemplo, né, que nós como igreja estamos vendo durante essas semanas. Além dessas, claro, tinha outros princípios, mas a igreja organizou 8 para ficar fácil, né, da gente poder, muitas vezes, partilhar essa mensagem. E depois dessa visão aqui, mais para frente, ela adiciona, além desses remédios naturais que estão listados aqui, a água, o descanso, o jejum, a nutrição, etc., ar puro, ela adiciona a confiança em Deus alguns anos depois. Mas, na realidade, essa visão, então, se tornou importante, porque ajudou as pessoas a terem preocupação com o seu meio ambiente, com a higiene do lar, a importância da educação da saúde, para outros, a importância de nós termos instituições que possam ajudar. E isso, em relação às instituições, veio de forma importante ainda mais para frente, mas aqui ela já começou a ter uma ideia importante sobre isso. Seu esposo, Tiago White, em 1865, 2 anos depois dessa visão, teve um AVC. E ele ficou muito mal. Vocês, talvez, que assistiram o filme que a gente tem aí na igreja da Hope Channel, falando sobre Tell the World, né? Esqueci em português se eles como traduziram esse filme Tell the World, que conta a história um pouco dessa época, mostra bem o que aconteceu com o Tiago White. E nesse agosto de 1865, quando ele teve essa trombose, esse AVC, foi devido ao excesso do trabalho, ele não descansava, não se cuidava. E eles o levaram, então, para uma clínica de Danville, onde havia um médico, Dr. Jackson, um outro dos médicos que estavam junto naquele movimento de temperança, que tinha uma clínica em Nova York, e lá eles foram para a recuperação do Tiago White. Passaram várias semanas lá. E lá ela aprendeu e viu como algumas dessas terapias, o ar puro, a água, a nutrição, etc., eram importantes e ajudaram ele. Só que, claro, havia algumas coisas lá que também não condiziam com o texto bíblico, com o que a gente conhecia, como que a igreja ali que estava começando estava agora entendendo. Por exemplo, eles não guardavam sábado, eles tinham festas até tarde da noite, e tinham jogos de azar e muitas outras coisas que não ajudavam os pacientes. E ela viu a necessidade que a gente tinha de reformar isso e de realmente ter uma instituição onde pudéssemos enviar não só os membros da igreja, mas outros de fora, para que assim pudessem encontrar um melhor cuidado de saúde. Havia um livro muito conhecido naquela época, chamava The Laws of Life, que o Dr. Troll, esse Jackson de Danville e outros haviam escrito, que tinham vários desses princípios de saúde. E Ellen White, depois de vir de Danville, ela foi, e depois dessas visões que ela teve, claro, colocou escrito o que ela viu no livro chamado How to Live. E ela comparou as suas mensagens junto com o que estava nesse outro livro já escrito, e ela reteve o que Deus mostrou para ela e descartou o que não era importante. Então, nessa visão, que foi a terceira visão, ela já teve muita informação, mas teve mais uma outra visão. A quarta visão veio em 1865.
depois que seu esposo havia vindo daquela clínica, e agora ela vê, essa foi a segunda maior visão, depois da terceira, né, que havia acontecido em 1863, e agora ela vê o chamado de Deus claro, de que a igreja deveria ter hospitais, ter clínicas, ensinar as pessoas e reformar a medicina daquela época, para ter uma medicina preventiva que realmente poderia também curar e prevenir doenças como as que eles estavam vivendo e como a gente vive hoje. Ela diz no livro Mensagens Seletas, vi que agora devíamos ter um cuidado especial com a saúde que Deus nos deu, pois o nosso trabalho ainda não estava terminado. E ela, então, viu, e na terceira sessão da Conferência Geral, que aconteceu em 1865, ela, então, fez a sua primeira declaração oficial, que, como igreja, nós devíamos apoiar o movimento de temperança, que era um movimento que já estava acontecendo entre outras religiões, mas que nós devíamos nos juntar. E ela se tornou uma árdua apresentadora, falando publicamente sobre isso. Ela viajava, ia para outras igrejas, falava dessa mensagem, e ela gostava. Ela disse que a mensagem de temperança, de saúde, era a mensagem que ela tinha como favorita. E nesse texto aqui, em 1873, ela falou numa igreja metodista sobre saúde e temperança, e ela disse: a assistência foi muito boa e eu tive liberdade para tratar esse meu tema favorito. Então, Ellen White foi entre nossos pioneiros a que realmente trouxe essa mensagem, porque Deus a revelou de uma maneira a ser primordial. Ela também falava de outros aspectos, não só alimentação e tudo, mas falava de otimismo. Por exemplo, aqui nesse texto eu vi que devíamos encorajar um estado de espírito alegre, esperançoso, pacífico, pois a nossa saúde depende disso. Então, a sua mensagem era uma mensagem, e a nossa mensagem hoje é uma mensagem muito holística. Saúde física, mental, emocional, espiritual, como nós conhecemos. E ela também fala, escreveu muito, sobre a importância de não sermos extremistas nessa mensagem. Ela fala nesse texto aqui, a reforma de saúde tem sido objeto de grande atenção, mas é essencial que todos tracem esse assunto com franqueza e o defendam com sabedoria. Na sua época, havia pessoas que, infelizmente, se tornaram extremos. E, inclusive, eles tinham o Dr. Trau, que eu mencionei, ele foi um depois dos editores da revista adventista, que chamava Reforma de Saúde, naquela época, Health Reform, e ele se tornou muito extremo. Ele exigia, as pessoas deviam comer assim, não deviam comer aquilo, deve fazer isso, não deve fazer isso. E, infelizmente, eles começaram a perder subscribers, pessoas que se inscreveram das revistas. E Ellen White escreve para ele e fala, não podemos ser extremistas, temos que dar espaço para as pessoas, no seu tempo, poderem aceitar essa mensagem. Não podemos exigir e ser críticos, julgar as pessoas. E ela o removeu, porque ele não quis mudar, e ele não era adventista, ele era um médico, né, líder do movimento de temperança, e ele realmente saiu porque ele não queria aceitar os conselhos, né? Então, Ellen White escreve muito sobre isso. Ela coloca, por exemplo, aqui, seleciona declarações feitas em relação a alguns artigos de dieta que são apresentados como censuráveis, que era o que ele escrevia, declarações escritas em advertência e instrução para certos indivíduos que estavam a entrar ou tinham entrado num caminho mau. Ela tinha vários escritos que ela, então, escrevia para dar essas instruções. Ela falava, eles debruçam-se sobre essas coisas e tornam tão fortes quanto possível, tecendo seus próprios traços de caráter, peculiares e censuráveis, com essas afirmações que carregam-nas com grande força, tornando-se como um teste, conduzindo-as para onde só fazem mal. Ela está falando aqui dessas pessoas que estavam usando a mensagem de saúde para forçar coisas nos outros, usando o seu próprio traço de caráter para exigir que os outros se conduzissem de certa maneira, e que isso era um teste de fé. E hoje, na igreja, nós sabemos a mensagem de saúde é muito importante, mas não é um teste de fé. Nós temos a liberdade de escolher o que fazer, apesar que Deus nos orienta e nos dá instrução e recomendação. Então, ela fala que a reforma de saúde, sabiamente tratada, vai ser uma cunha de entrada, onde a verdade pode seguir com grande sucesso. E, graças a essas informações, essas inspirações do Senhor, dos escritos que ela fez, a igreja cresceu muito.
E, em seguida disso, viemos com instituições, depois dessa quarta visão de Rochester que ela teve, hospitais adventistas se tornaram parte da prioridade que a gente tem. E vocês devem lembrar, em Battle Creek, nós tivemos o primeiro grande centro sanitário, né? E Dr. Kellogg foi um médico que, na época, foi, inclusive, seus estudos pagos por Ellen White, seu esposo, para que se tornasse, depois, o diretor médico desse sanatório de Battle Creek. E ele era muito conhecido, seguia muito a ciência da época, era um inventor, inventou muitos tratamentos e, inclusive, como vocês devem saber, ele foi o que, junto com seu irmão, inventou os cereais Kellogg, que até hoje está aí, não era mais dele, se tornou do seu irmão, mas até hoje a gente vê esse nome. E nós vemos que ele era um cirurgião, muito inventor, muito inteligente, e realmente ele conseguiu liderar aquele movimento do hospital em Battle Creek para se tornar uma grande instituição. Ali nós tínhamos muitos tipos de tratamentos que nenhum outro lugar se encontrava muito naquela época. Por exemplo, aqui as enfermeiras também aprendiam a cozinhar, uma dieta vegetariana, tinha grupos de exercícios no ar livre. E vocês veem aqui como eles juntavam os pacientes num auditório grande, e eles faziam seus exercícios ali, era parte do tratamento. E ele também, Dr. Kellogg, fazia algumas apresentações científicas para os médicos da época, para que eles pudessem aprender esses tratamentos e também colocar o que a ciência estava conhecendo e chegando a comprovar em relação ali. Tinha alguns tratamentos, cirurgias que ele inventou, que ele liderou para isso. E também, depois, com o tempo, várias pessoas vieram do mundo todo. Para aqueles que conhecem a história adventista, sabem que houve um grande fogo, que houve algumas mudanças ali naquela instituição. E Kellogg, então, depois acabou saindo, e a igreja se tornou agora o foco da igreja para a Califórnia, para começar uma nova instituição, incluso uma universidade, um colégio para educar médicos e enfermeiros. Então, foi aí que nós começamos em Loma Linda, o sanatório começou, uma escola de enfermagem, depois a escola de medicina, e com os anos, essa mesma ideia se espalhou por todo o mundo, na Austrália, na América do Sul, na América Central, na Ásia, na África, em todos os lugares. Hoje nós temos muitos sanitários, centenas, e também hospitais, né, e clínicas. Ellen White começou com a ideia, temos que educar, educar, educar. Fazer isso de forma agradável e inteligente, seguindo com base a ciência. Ela, inclusive, nos seus próprios escritos, quando a ciência deu luz em relação a algumas coisas que ela havia escrito, ela mudou. A gente vê, por exemplo, esse texto antes do descobrimento científico da teoria de Pasteur e de Robert Koch, que eram cientistas que descobriram a existência dos germes, né? Ellen White, antes, ela tinha escrito com base no que ela conhecia sobre os humores do corpo, depois ela reave aquilo, edita isso, e agora ela menciona, então, germes tuberculosos e cancerosos, em vez de humores, que era a ideia antiga da medicina. Então, a gente vê que Ellen White seguia muito o que a medicina também, a ciência promovia, com novos estudos. E como igreja, no século XX, então, nós, saindo desse movimento histórico, no começo do século XIX, e agora a gente entra no século XX com instituições como Loma Linda e outras, fazendo estudos científicos, mostrando os benefícios desses princípios que foram dados há muitos anos atrás, mas que até hoje têm essa vigência. Então, a gente vê, como saiu na National Geographic, a comprovação de que realmente esses princípios nos dão saúde e mais longevidade, menos risco de morrer precoce. Os 3 grandes estudos que Loma Linda fez entre adventistas nesse país foram o Alameda County o estudo de Alameda County, em Califórnia, quando compararam com outros membros ali daquela comunidade.
na Alameda County, que era um county na Califórnia. Depois veio o Estudo Adventista de Saúde 1, com mais ou menos 35 mil adventistas, que começou e foram estudados durante 12 anos e vários artigos publicados. E, mais recentemente, nós temos esse Estudo Adventista 1, se expandiu para ser Adventista 2, com mais de 120 mil pessoas fazendo parte deste estudo. Então, essas investigações sobre saúde, além disso, tem também a Harvard, tem um grande estudo de saúde de mais de 100 mil pessoas. Todos esses têm comprovado que esses princípios que Ellen White recebeu são realmente princípios que estão ligados à longevidade. Só para ter um exemplo, por exemplo, no primeiro estudo adventista de saúde, haviam 7 princípios ali que eles estudaram e viram que eram relacionados com longevidade. As pessoas que viviam esses 6 a 7 hábitos, eles viviam mais de 8 a 10 anos do que outras pessoas. Então, vocês veem aqui, quais são esses? Exercício físico regular, alimentação saudável, um café da manhã, em português de Portugal é pequeno almoço, né? O café da manhã diário, evitando lanches frequentes, dormindo o suficiente, mantendo um peso saudável, não fumar, pessoas que limitavam o consumo de álcool e viviam uma perspectiva de vida feliz. Então, esses princípios são parte do que cientificamente a gente sabe. E aqui você vê o resultado estatístico. As pessoas que, então, estavam vivendo esses princípios reduziam, ali do lado, se você vivia o 7 do lado direito, as 2 colunas da direita, reduziam quase 80%, de 70% a 80% o seu risco de morrer, a mortalidade precoce, né? 72% entre os homens e entre as mulheres 43%, um pouco menos. Mas, em outras palavras, devido a esses estudos, se você compara os adventistas como um todo, ou adventistas vegetarianos, você vai ver com os outros países, você vai ver que realmente os vegetarianos adventistas têm um registro de longevidade melhor do que qualquer outro grupo. Essa é uma evidência do resultado do que Deus deu para essa igreja, muitos anos atrás. Princípios que ainda são válidos hoje. A gente vê nos estudos científicos publicados a mesma coisa. Harvard, se você vê o que eles publicam, combina exatamente com o que a gente tem visto. Então, eu vou simplesmente passar aqui, porque hoje nós educamos as pessoas com esses princípios. Uma das coisas que a gente usa na igreja oficialmente, um dos programas, é o programa chamado Celebration. São 12 princípios. Se você vier amanhã cedo para o programa, talvez você receba. Aqui está um calendário com os 12 princípios para você poder ser relembrado deles. Tá? Então, amanhã eu sei que tem alguns calendários desses que as pessoas que vierem, vai haver um sorteio, entre outras coisas, e quem sabe vocês recebam para ser lembrados desses princípios. Primeiro são as escolhas que nós temos. Temos que escolher. Deus não força esses princípios a ninguém, mas Ele pede para que a gente faça uma escolha. O exercício físico, os líquidos, o meio ambiente, a fé, as nossas crenças, o descanso semanal, diário, o ar puro, temperança, integridade, otimismo, nutrição e também as nossas relações. Aqui nós temos a sugestão vegetariana, como devemos comer, né, debaixo da nutrição. E o apoio social, o serviço, que também impactam a nossa saúde. Então, são 12 princípios que nós utilizamos hoje mundialmente para educar as pessoas, para que as pessoas possam mudar seu estilo de vida. Porém, mudança não é fácil. Quantos acham que mudar estilo de vida é fácil? Não, né? A gente conhece, a maioria de nós da igreja conhece muitos desses princípios, mas a gente vive? Essa é a questão. A mudança não é um evento, é um processo. Graças a Deus, né? A gente começa a ser inconscientemente incompetente. Em outras palavras, você não sabe e não sabe que não sabe. Não é o caso de vocês aqui, porque agora vocês não são mais inconscientemente incompetentes, vocês são conscientemente incompetentes, né? Se a gente não age, a gente conhece, mas não faz. O terceiro que a gente quer ser, que é o programa da igreja aqui, com Thelma, o time de saúde estão procurando alcançar, é que todos sejam conscientemente competentes. Que a gente possa conhecer, mas também
viver todos os princípios. E com o tempo, se você gasta suficientemente tempo nos princípios, você vai se tornar inconscientemente competente. Em outras palavras, você não vai precisar nem pensar para ter que decidir, vai fazer parte do seu estilo de vida. Você não vai ter que falar, eu tenho que beber água hoje. Hoje eu tenho que dormir mais cedo. Você simplesmente vai fazer porque é parte do seu estilo de vida. Então, esse é o objetivo que nós queremos ter nessa educação de saúde que nós temos. Nós sabemos que há várias etapas na mudança do estilo de vida. Aqui, por exemplo, é uma das teorias que mostra 6 etapas, pelo menos. Primeiro você tem que conhecer, depois você tem que querer mudar, depois você tem que preparar para mudar aquele hábito, aí você muda o hábito. Depois você tem que manter, e tudo isso envolve decisão e escolha. Você precisa da informação, mas você precisa também da motivação e da estratégia. E eu acho que com esse programa de saúde que a gente tem feito aqui na igreja, você está tendo a informação, a motivação e dando para você estratégias para que você seja bem eficiente ou bem sucedido na sua mudança do comportamento de saúde. Então, queridos, como igreja, nós queremos ajudar você a aumentar, você mudar o seu estilo de vida de maneira mais eficaz. Primeiro, não tente mudar tudo de uma vez. Comece uma coisa por vez. O que é mais importante, aquilo que você realmente está motivado. Peça ajuda de pessoas que possam te dar orientação, amigos, e peça a sua família para te ajudar também, que entre nessa jornada com você, porque sozinho na família é difícil. Escolha alvos que sejam realistas, algo que você realmente pode fazer, e escreve esses objetivos. Talvez no calendário, se você receber, ou num diário, para você poder alcançar. Marque o seu progresso, como você está indo. Comparta no grupo do WhatsApp, para que os outros possam ver e te apoiar. Manda uma foto, né? Busque ajuda profissional, se necessário. Às vezes a gente precisa de uma orientação mais profissional. Viva uma vida, então, equilibrada e use os recursos que Deus lhe deu para que você possa mudar. A oração, a fé em Deus, no poder de Deus. Porque, queridos, no final, a informação é importante, o apoio que vocês estão recebendo é importante, mas a mudança realmente só vem com o poder de Deus. É Deus que nos dá o poder de mudar. Ellen White fala que doentes da mente e do corpo têm de ver em Cristo o restaurador. Porque eu vivo, diz ele, vós vivereis. Então, essa é a vida que nos cumpre apresentar, diz ela, aos doentes, dizendo-lhes que se estiverem fé em Deus como restaurador, se com Ele cooperarem, obedecendo às leis da saúde e se esforçando por aperfeiçoar a santidade em seu temor, Ele lhes comunicará a sua vida. A gente está falando de viver melhor, né? Deus tem que ser parte dessa jornada. Quando, por essa maneira, lhes apresentamos a Cristo, estamos transmitindo um poder e uma força de valor, porquanto vem de cima. Esta é a verdadeira ciência da cura do corpo e da alma. É Cristo, o nosso restaurador. Em Isaías, a gente vê a história de Zedequias, onde ele pede ao Senhor, restaura a minha saúde, faz-me viver. Nós dependemos de Cristo, de Deus, do seu poder para isso. Mas nós também precisamos fazer a nossa parte. Deus não força isso em nós, que vivamos os princípios. Ele nos dá uma lembrança. Há um texto que eu gosto muito, eu já falei sobre esse texto na igreja muitas vezes antes. Deuteronômio 30, 19 e 20 fala assim, olha, o Senhor fala, eu dou para você a escolha. Bênção ou maldição? Morte ou vida? O que você vai escolher? Escolhe a vida, ele fala, para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos, obedecendo a sua voz, te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura, o prolongamento dos seus dias. Queridos, Deus nos quer dar uma vida melhor, uma vida mais abundante. Ele tem o seu poder para nos ajudar, mas nós precisamos querer. E Ele espera hoje que a gente decida viver. Então, aqui o nosso apelo para que você escolha viver melhor, amém? Se junte ao grupo do WhatsApp, venha nas atividades, peça a Deus poder para que você possa mudar as suas tendências, seus gostos e assim desfrutar daqui para frente mais saúde física, mental, emocional e espiritual como resultado. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra.
E nesses últimos dias, nós precisamos ter a nossa mente clara, a nossa saúde com vigor, para poder decidir, fazer escolhas sábias. E essa mensagem pode ser usada não só para o nosso benefício, mas também para alcançar as pessoas ao nosso redor. Deus nos deu essa mensagem para o nosso benefício em primeiro lugar, mas em segundo, para glorificar o seu nome e avançar a nossa missão nessa terra. Então, a minha oração hoje é que Deus nos abençoe, para que a gente possa olhar essa mensagem de maneira positiva e escolher viver melhor, amém? Vamos fazer uma pequena oração para que Deus confirme isso em nós? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por nos relembrar hoje a importância dessa mensagem, porque desde o começo da história dessa igreja, o Senhor nos deu essa mensagem para que pudéssemos ter mais vida, mais saúde e também impactar a comunidade onde estamos. Senhor, abençoa cada um aqui. Eu não sei quais são as áreas, quem sabe, na sua vida que cada um ainda está buscando uma melhora, uma mudança. Mas eu peço que o Teu Espírito venha abençoar para que possamos buscar em Ti o poder para fazer essas mudanças. Que a nossa vida possa trazer glória ao Teu nome e que possamos ter já nessa terra o resultado, o benefício de viver esses princípios de maneira mais intencional. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Muito obrigado, professora Kátia, que Deus continue te abençoando. A todos vocês um bom e feliz sábado, lembrando que nesse momento nós estamos nos preparando para descer para o Fellowship Hall, onde nós teremos a oportunidade de almoçarmos juntos. Todos são convidados a permanecer conosco. Um bom sábado, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja.